Isso aqui é bom pra perder a vergonha antes de gravar aí, ó. Escutando, Baby me leva. Olá pessoal, saudações PSE, Psicologia, Sabedoria e Espiritualidade. Um canal que pretende falar com você dentro desses temas. Meu nome é Manuel Alex, sou psicólogo atuando há quase 2 décadas na área da saúde e na área social. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco desse atual momento que estamos passando de pandemia. Bastante complicado. Das doenças, já que sentimos o aumento da população já adoecendo por causa dos sintomas da pandemia e principalmente no aspecto da saúde mental. Contarei também um pouco para vocês sobre as drogas e esse momento de pandemia, algumas observações que merecem destaque e vou dividir em partes. A chegada do coronavírus no Brasil, os nossos enfrentamentos e as sequelas que o vírus causou um pouco para a população, tendo o foco a saúde mental. Eu estudei numa escola na Zona Norte aqui de São Paulo chamada Gastão Montinho por 9 anos e dentro desses 9 anos, vários queridos professores, eu lembro do professor Luiz de História, que a última vez que aconteceu uma pandemia global foi a gripe espanhola em 1918, a qual morreram mundialmente 40 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, a Primeira Guerra Mundial causou a morte de 15 milhões de pessoas. A população mundial da época estava em torno de acho que 1 bilhão e 800 mil pessoas. Atualmente, a estimativa de 2021 é que nós estamos em 7 bilhões e 800 mil pessoas. Em março, no dia que eu estou gravando esse vídeo, já são mais de 11 milhões de pessoas que tiveram o vírus e mais de 260 mil pessoas que faleceram com a questão do coronavírus. Um fato interessante é que em 1918, o presidente do Brasil, na época, era Rodrigues Alves, que também da sua forma buscava acalmar a população e ele pegou a gripe espanhola e veio a falecer. Com o coronavírus chegando ao Brasil, foi através, se eu não me engano, de um senhor que acho que estava voltando da Itália, que até então estava um país devastado pelo coronavírus. Você ligava a televisão e só falava na Itália quantas pessoas estavam morrendo, aquelas imagens das pessoas nos prédios conversando uma com as outras. E depois, se eu não me engano, teve um grupo de brasileiros que estavam, acho que na China, e que diante da situação houve um intermédio do governo brasileiro e acho que um avião foi buscar essas pessoas na China. E aí depois elas voltaram para o Brasil, ficaram isoladas e se eu me recordo bem, acho que foi num hospital, acho que em Brasília, acho que não sei se esse hospital era militar, eu não me recordo dessa questão, mas eu lembro disso, eu tenho isso dentro de mim. E a tensão foi aumentando, e isso começou a gerar várias ações, né? Aquela redução do contato físico, o isolamento social, o famoso lá fica em casa, que direto falavam vamos ficar em casa, e mudanças comportamentais importantes no trabalho, na escola e no lazer foram acontecendo. A apreensão e o medo de ser contaminado, o medo de faltar comida, de não ter dinheiro, foi tomando conta das pessoas. Eu me recordo bem daquelas imagens das pessoas correndo para o mercado, comprando um monte de álcool em gel, papel higiênico, vocês lembram disso? Então, o pânico começou a ganhar espaço entre as pessoas, mesmo aquelas pessoas que já estavam acostumadas a ficar sozinho em casa, porque agora era algo que é imposto, né? Em um estudo com encarceramento, quando a pessoa sabe o tempo que irá permanecer privada de algo, o cérebro se adapta a isso. Aliás, nós seres humanos nos destacamos das outras espécies justamente pela nossa capacidade das nossas adaptações. Se você colocar, por exemplo, um leão na floresta amazônica ou uma girafa na floresta amazônica, acredito que ambos não serão bem-sucedidos, ocorrerão risco de vidas para eles aí. Os biólogos de plantões aí que me ajudam aí. Quando sabemos o tempo que vamos ficar privado de algo, o corpo se adapta, o nosso cérebro se adapta à situação, né? Por exemplo, se você colocar na sua mente que você vai ficar 5 meses sem tomar bebidas alcoólicas, você vai ficar 2 meses sem comer carne, ou ficar 2 anos preso, o cérebro ele se adapta a essa situação quando tem uma estimativa ou uma certeza de tempo.
E inicialmente, da forma como ocorreu, que se falava todo o tempo de um período que a gente ia ficar, ou fica em casa isolado, e isso foi mudando várias vezes, e até o dia de hoje, com esse vermelho, amarelo, todas essas coisas, isso gera uma tensão nas pessoas. Ora sabemos também da vacina, ora não sabemos quando vai tomar a vacina, o que está aberto, o que está fechado, de receber auxílio ou não receber auxílio. Imagina estar no lugar de uma pessoa desempregada hoje em dia no Brasil. Graças a Deus eu não estou, mas é complicado estar na situação dessas pessoas. O medo e a ansiedade sobre a doença pode ser devastadoras. E o tempo todo o medo e a ansiedade eles andam juntos, né? O medo é um sentimento de algo iminente que irá acontecer. A gente brinca muito aqui que se você vê dois caras numa moto, o medo já bate, é algo iminente que vai acontecer. Já a ansiedade está ligada mais no futuro, em algo que ainda poderá ocorrer. E essas duas situações são causadoras de um estado físico e emocional que facilita o adoecimento de várias doenças nas pessoas, né? Por exemplo, a forma como está sendo o ritual dos óbitos nesse período de pandemia. Não há um ritual que a gente está acostumado, não tem a despedida, por vários dias você não tem notícia do seu ente querido que está no hospital, depois você também não tem nem o contato com o corpo da pessoa, então tudo isso gera na pessoa, pode facilitar na pessoa o estresse pós-traumático. Vocês lembram daquele filme novo aí, da versão nova do Karate Kid, põe casaco, tira casaco? Então, ora os serviços abrem, ora os serviços fecham, ora as pessoas conseguem desenvolver seus trabalhos, ora as pessoas têm dinheiro, não tem dinheiro, quem trabalha é autônomo, transporte público que sempre é o mesmo, sempre cheio, sempre problemático, tudo isso gera esses sentimentos nas pessoas, né? Ora você está com dívida que não para de chegar, na verdade, né? Ou ela nunca para de chegar, isso provoca muitos quadros de depressão, ansiedade, bem como o transtorno de ajustamento que a gente fala, né? Isso tem um impacto em empresas, tanto elas pequenas, médias e grandes, porque as pessoas irão se afastar do trabalho por questões de saúde mental. A saúde mental, as doenças emocionais são desvalorizadas por todos. Muitas pessoas estão se afastando de seus trabalhos, tendo perícia em INSS, até tendo problemas de perícia no INSS por questões de saúde emocionais, pelo estresse, pela depressão, entre outras coisas, né? E as drogas? Vocês chegaram a pensar nessa época de pandemia, as drogas? Historicamente, as drogas estão ligadas às nossas emoções, comportamentos e hábitos ao longo da nossa história. Encontramos o álcool, para você ter a ideia, em diversos momentos na Bíblia. E até um dos milagres de Jesus tem a ver com o álcool, né? Na Organização Mundial de Saúde, se você for lá buscar, você vai encontrar que droga é a designação genérica dada a todo tipo de substância natural ou sintética que, ao ser introduzida no organismo, provoca mudanças físicas ou psíquicas. Dessa forma, conseguimos colocar muitos produtos dentro dessa definição e que também não está errado. Por exemplo, o café e o açúcar não deixam de ser uma droga, não deixam de ter essa característica em nosso corpo, que eu falei. A forma como essas drogas são utilizadas e o prejuízo em nosso corpo é a questão. Mas não vou aprofundar e nem falar das classificações de drogas, pois isso não é o foco. Vamos deixar isso para um outro momento. Mas se trouxermos as drogas lícitas, que têm melhor controle e são autorizadas, nós temos as piores drogas que devastam o nosso sistema público de saúde, como o álcool e o cigarro. Eu não gosto dessa classificação e não faz sentido para mim, lícita ou ilícita. Você sabia que através de alguns dados foi constatado o aumento de compra de bebida, cigarro por aplicativos e deliveries nesse momento de pandemia? Por quê? Porque as pessoas passam maior tempo confinadas nas suas casas, as emoções à flor da pele, e houve então um significativo aumento de consumo, que essas substâncias estão totalmente ligadas à questão do prazer. Imagina também para aquela pessoa que tem problema com álcool na questão da pandemia. Passar o dia inteiro passando álcool gel na mão, sentindo o cheiro de álcool. Isso exige um desgaste emocional nessas pessoas.
E ela nem pode buscar muito auxílio, pois o contato social está muito restrito, muitos locais fechados, por mais que existem as reuniões que eu sei de aplicativos, mas restringiu para essas pessoas, né? Ainda temos aquele convívio intenso nas casas das pessoas, onde também já percebemos aí, já vi muitas pessoas falando no aumento da violência doméstica com mulheres e com crianças. Os professores, queridos professores também, que já tinham suas condições de trabalho péssimos e agora com uma cobrança nas questões das videoaulas, todas essas questões tecnológicas que não é para qualquer pessoa, também isso gerou muito estresse para os professores. Isso não é diferente para nós profissionais da área da saúde. Então, tem muito estresse com a questão da condição, já tínhamos, né, as condições de trabalho muito ruim, e aí com a questão da pandemia, do vírus, o medo e a ansiedade também tomou muito mais conta dos profissionais de saúde, né? E tudo isso, o que causa nas pessoas aí? A síndrome de burnout, aquele esgotamento profissional causado pelo alto nível de exigências físicas e emocionais. Isso tem aumentado bastante, causando aquele estresse crônico, e isso afasta as pessoas do seu trabalho, né? As sequelas do vírus são o aumento das pessoas, então, com depressão, ansiedade, a síndrome de burnout, taxas mais elevadas de suicídio e suas tentativas que as pessoas estão, de repente, passando por problemas nas suas casas, né? O aumento de consumo de droga no geral, porque a pessoa vai buscar aquelas satisfações, né? E as condições da rede pública para tratamento com as drogas já eram ruins, imagina agora com a questão do coronavírus, né? E no geral, só para vocês terem uma ideia, até os serviços particulares aí, tem muitos serviços particulares que cuidam de tratamento com drogas, que é verdadeiros hotéis. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque para você ter uma ideia, desde os serviços mais simples aos mais sofisticados, o álcool ele necessita de alguns cuidados de abstinência, de você tomar cuidado que a pessoa pode até ter uma parada respiratória. E isso necessita de médico de prontidão, enfermeiro de prontidão, sem falar nos equipamentos. Então esses detalhes, essas coisas todas, a gente tem que saber, vocês têm que ficar atento com isso. E qual é a forma de lidarmos melhor com essa situação que estamos passando? Por incrível que pareça, às vezes é muito simples, mas ao mesmo tempo não. É construir uma nova rotina, mais saudável dentro do possível. Tornar o isolamento tolerável. Altruísmo no lugar de egoísmo. Ação em prol da sociedade. Buscar informações de qualidade. O país é muito imediatista e dessa vez precisamos de ter ações para as outras gerações. E a pandemia é diferente para as classes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Buscar mais opções de criatividade, de lazer, música, leitura, pintura, manter a atividade física regular, manter a mente ativa. E o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Então, por isso, pessoal, tomem cuidado. E se você gostaria de, ou tem alguma pergunta, gostaria de entrar em contato aí, por favor, mande mensagem aí, deixa a sua pergunta abaixo aí, entre em contato. Gostaria, se possível, que você me seguisse nas redes sociais. Se você gostou do vídeo aí, dá um like, compartilha esse vídeo aí. Espero ter ajudado vocês aqui com algumas informações. Gostei muito de passar esse comunicado para vocês. Até a próxima, fiquem com Deus. Até mais.